Fala, Brunatos, beleza? A gente vai agora dar continuidade ao assunto que a gente começou a ver na aula passada, que são equações do plano, certo? Então, hoje eu vou tratar agora de um exercício de fixação, mas é um exercício mais simples, né? Assim, isso cai em prova e saber disso é importante. Então, enquanto eu desenho aqui, novamente, eu dou os exemplos, né, conforme as questões que eu vejo aparecer nas listas, né, que vocês mandam lá no site do Guru. Então foi assim que surgiu a necessidade de fazer um curso de geometria analítica, né, e posteriormente, quem sabe, de cálculo, de grafos e de outras matérias assim. Mas essa que é a questão. Eu tenho 3 pontos, tá bom? 3 pontos aqui no espaço. Eu vou chamar eles de A, ponto 1, coordenadas 1, 2, 3. Ponto B, eu vou dizer que ele tem coordenadas menos 2, 5, 3. E o ponto C, coordenadas 0, 4, 3. Certo? Então, qual que é o objetivo? O objetivo é a gente encontrar a equação do plano que passa por esses 3 pontos. Qual que é a estratégia? A estratégia é eu lembrar que na aula passada nós vimos que para caracterizar um plano eu preciso de um ponto e 2 vetores, certo? Então, quando eu tenho 3 pontos, como que eu transformo isso em um ponto e 2 vetores? Eu vou fixar um desses pontos aqui para chamar de ponto, que é o ponto A, certo? Não tem maneira mais simples. E vou criar 2 vetores a partir dele. Então eu vou ligar dele para o B e dele para o C, certo? Lembra da questão de definição de soma de ponto com vetor, né? Isso faz com que um vetor seja a diferença de pontos, certo? E aí eu consigo montar um vetor μ que seja o vetor AB. Aliás, vetor U que seja chamado de AB. Então U é o meu vetor AB, que é igual a B menos A. É igual simplesmente a diferença das coordenadas, né? Então, eu não vou fazer isso, você consegue fazer sozinho, aí, tipo, menos 2 menos 1 dá menos 3, 5 menos 2 dá 3, 3 menos 3, 0. O vetor V, ó, o vetor U é esse aqui, tá? Vetor U, vetor V e o ponto A. O que é o vetor V? O vetor V é o vetor AC. Ele é a diferença dos pontos C e A, certo? E aí a gente subtrai as coordenadas dele. Então, 0 menos 1, menos 1. 4 menos 2, 2. 3 menos 3, 0. Certo? Então essa aqui é a forma de escrever o meu vetor V. Tudo bem. A partir disso, eu quero agora... Eu tenho capacidade de encontrar a equação vetorial, né, desse plano. Como que é a equação vetorial do plano? Eu posso escrever x, que é um ponto qualquer. Ele é da forma 1, 2, 3, que é o ponto A, mais lambda vezes o vetor U, menos 3, 3, 0, mais μ vezes o vetor V, menos 1, 2, 0, certo? Nesse momento eu acabei de calcular, de encontrar a equação vetorial. E agora vamos procurar a equação paramétrica. Lembrando que a equação paramétrica, ela me dá um tratamento isolado de cada uma das coordenadas dos pontos que eu estou analisando, certo? Então, tipo, eu vou analisar o ponto x, coordenada y, coordenada z. Então, toda vez que eu quiser analisar a coordenada x, ela vai ter que satisfazer o quê? Tem que satisfazer essa relação aqui, menos 1, menos 3, 1, menos 3 lambda, menos 1 μ. Então vai ser... Todo x ele é dessa forma, 1 menos 3 lambda, menos μ. Certo? Todo y é da forma 2 mais 3 lambda, mais 2 μ. E todo z é da forma 3 mais 0 lambda, né, no caso, né, mais 0 lambda, mais 0 μ. Ou seja, o z é igual a 3. Isso aqui é a equação do plano z igual a 3. Equação do plano z igual a 3. Tá bom? Então, o que acontece? Essa aqui é a minha equação paramétrica, certo? A partir disso, eu consigo agora calcular, por exemplo, a minha equação geral, né? É coisa que é bastante pedido também.
Vamos calcular aqui a equação geral. Como que eu faço isso? Eu vou fazer um determinante e vou igualar a zero. Determinante de quem? Vou escrever as minhas coordenadas x, y, z, e delas eu vou subtrair as coordenadas do ponto A, x menos 1, y menos 2, z menos 3. E a partir daqui, eu coloco as coordenadas dos vetores diretores, que quem são? O U e o V. Então aqui é o menos 3, 3, 0, menos 1, 2, 0. E esse determinante eu tenho que igualar a zero. Certo? Na hora que eu termino isso, agora eu só preciso calcular o meu determinante. E aí, quem que é isso? Bora ver. Isso é menos 3, mais menos 6 vezes z menos 3. 0, 0. Mais 3 vezes z menos 3 igual a 0. Então a gente chega nessa seguinte equação. Z menos... quando divide por 3, né, dos dois lados fica z menos 3 igual a 0. Portanto, z igual a 0. Desculpa, z igual a 3. Então o que você conclui na equação dessa aqui? Z igual a 3 não é a equação do plano. Sim, é a equação. Lembra como que é o formato dela? Ela é assim, ó. AX mais BY mais CZ mais D igual a 0. Correto? E aqui, a minha equação está satisfazendo essa condição aqui. É 0 vezes x mais 0 vezes y mais 1 vezes z mais menos 3 igual a 0. Entende? Então o meu Azinho nessa situação vale 0, o meu Bzinho nessa situação vale 0, o C vale 1 e o D vale menos 3. Então essa equação aqui, z menos 3 igual a 0, ela sim é uma equação do plano. E ela é a equação completa na forma geral. Tá bom? Então a gente vai ficar por aqui. Valeu!